Uma boa noite a todos e todas. Vamos dar início, então, a mais um encontro do nosso grupo de estudos Direitos Humanos e Grupos Vulneráveis. Hoje, continuando as temáticas que nós temos desenvolvido desde o início do ano, né, trazendo aí todo mês um grupo vulnerável para ser debatido, nós vamos trazer hoje um grupo importantíssimo, que é a população indígena. E claro que sem a gente retirar o foco daquilo que a gente já debateu sobre a necessidade de um olhar crítico, caridoso, cuidadoso e atento para a proteção dessa população, nós vamos contar aí com a competência de um ex-aluno da graduação de Direito da UF de Macaé, e, portanto, estou muito feliz aqui de estar recebendo nessa tarde, noite de hoje, o Lucas Cravo de Oliveira. Lucas, uma boa noite a você. Eu, antes de te apresentar, vou te passar aí para você dar a sua boa noite inicial, já lhe agradecendo, Lucas, pela participação aqui nessa tarde e noite de hoje. Olá, Fabiane, boa noite a todas, todos, todes. Eu é que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É sempre, acho que uma alegria, acho que você deve ouvir isso de todos os estudantes que retornam, né, para essas atividades de participação depois de egressos da UF Macaé. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui e falar um pouquinho, enfim, depois das trajetórias, né, que se desdobraram depois da nossa formatura. Com certeza. E é muito importante que a gente escute também do porquê que você hoje está pensando e refletindo sobre essa população indígena, né? Porque eu acho que é isso, né? O reflexo daquilo que foi desde a graduação e depois de egresso, as suas atividades aí profissionais, vão lhe dar expertise para falar sobre esse tema. Bem, o Lucas, pessoal, é já doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, então graduado pela Universidade Federal Fluminense, e hoje nos traz, então, esse debate sobre os indígenas diante dos seus direitos e suas vulnerabilidades. Então, eu quero saudar aqui a todos que já estão pela sala, dizer que nós temos aí alguns procedimentos administrativos para cumprir. Nós estamos no meio de uma agenda acadêmica, então eu estava conversando com o Lucas antes do nosso evento, que muitos, na verdade, acabam preferindo, inclusive, ver o evento depois gravado. Então, esse nosso bate-papo aqui está sendo gravado, então todos estão já cientes da sua gravação. Quero apresentar também e agradecer a presença do bolsista, do Daniel, e a todos e todas que são voluntários também do projeto de extensão Cidadania Ativa, que já tem aí uma longa data dentro da Universidade Federal Fluminense e faz parte do grupo, então, do programa de extensão Direito do Futuro. Bem, sem mais delongas, eu só quero deixar aqui mais 2 avisos. Nós vamos estar colocando um link para que vocês deem opinião, sugestões sobre o tema e também sobre esse evento, e também um link para confirmação de presença ao final do nosso evento. Então, claro que eu não vou ficar aqui perdendo tempo, quero passar logo a palavra para o Lucas. Lucas, passo a palavra então a você para que você faça a sua exposição com o tempo que você julgar necessário, para trazer para nós aí um pouco mais de reflexão sobre essa temática. Joia, Fabiane, obrigado. Eu não vou, eu acho que o encontro tem mais ou menos, costuma durar mais ou menos 1 hora, né? Eu não vou falar durante 1 hora, até porque para a gente poder estabelecer um diálogo também. Eu elenquei alguns comentários para vocês, e não sei como é que é a familiaridade de cada uma que está aqui em relação às questões indígenas. Eu sei que esse é um tema que é muito pouco abordado nas faculdades de Direito, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Acho que outros estados, onde tem a presença mais forte de populações indígenas, às vezes, por vezes, e não é uma regra, né? Mas por vezes isso acaba sendo mais encarado, mais lidado nas faculdades de Direito. Mas ainda assim, acho que em termos de Brasil, esse é um tema que ele é muito secundarizado ainda dentro das universidades, né? Então, vou comentar um pouquinho sobre questões mais introdutórias, mas antes disso, ao me apresentar, eu vou pegar um pouco o gancho também que a professora Fabiane levantou agora na fala dela, sobre explicar um pouquinho como é que eu fui parar no meio disso, né? De que forma eu passei a me interessar sobre essas questões e hoje acabo trabalhando com isso, né? Boa parte da minha ocupação principal de trabalho hoje está envolvida com isso. E essa história começa na graduação, inclusive.
meu interesse em relação a povos indígenas, ele foi muito fomentado enquanto eu estudava na Universidade Federal Fluminense. Bom, eu fiz graduação em Direito aí na Universidade Federal Fluminense em Macaé. Fui um daqueles alunos, e acho que talvez alguns de vocês aqui também tenham essa sensação, né? Daqueles alunos que entrou na faculdade, em um determinado momento começou a se perguntar, falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar nesse curso de graduação em Direito? Isso aqui não é para mim, não me identifico com nada, enfim. Acho que esse é um movimento muito comum, né? Toda vez que a gente conversa com pessoas, sobretudo com pessoas que tomaram decisões menos comuns no campo do direito, em algum momento elas sentem isso, né? Não sei se você já sentiu isso também, Fabiane, mas é muito curioso quando a gente conversa com colegas pesquisadores também, em algum momento falam, nossa, queria ter feito ciências sociais, queria ter feito filosofia, queria ter feito história, enfim, queria ter feito outras coisas. E comigo não foi diferente. Quando eu terminei o primeiro ano de graduação, depois de ter cumprido a maior parte, né, das disciplinas etéticas, aquelas disciplinas interdisciplinares, eu tinha certeza que o direito não era para mim. Eu só tinha tido, não sei se o currículo da UF continua igual, mas eu só tinha tido direito empresarial e direito civil de disciplinas dogmáticas. E eu não gostava de nenhuma das duas. Então, para mim, terminar o primeiro ano falou, bom, vou sair, vou fazer vestibular de novo, vou estudar, não sei se vou fazer ciências sociais ou filosofia. Mas, no meio disso, eu me interessava muito por um debate específico dentro da teoria do direito, que era o pluralismo jurídico. Conversando com o professor Daniel, que eu acho que vocês devem conhecê-lo, o professor Daniel Arruda, na época em que eu conversei com ele, eu falei, estou interessado nessas questões de pluralismo jurídico. Coincidentemente, ele estava começando a participar de um programa de extensão também, que era um programa de educação patrimonial, e discutia principalmente etnoeducação, que era um programa também interdisciplinar, interdepartamental também. Então, havia gente do direito, havia gente da psicologia, das artes, da antropologia, da educação, que estava discutindo em Oriximiná. Sabem, mas a Universidade Federal Fluminense ela tem um campus de extensão, um campus avançado, aliás, um campus avançado em Oriximiná, que é um município no estado do Pará, que funciona desde os anos 70 lá. E esse programa de educação patrimonial trabalhava com populações tradicionais e povos indígenas lá. Então, trabalhavam com populações ribeirinhas, trabalhavam com quilombolas, trabalhavam com os povos indígenas, principalmente os Cachuiana e os Waiwai, que estão ali nessa região de Oriximiná. E aí o professor Daniel tinha acabado de conhecer esse grupo, estava se aproximando, e ele tinha acabado de receber em Rio das Ostras uma liderança que era uma liderança cachuiana, o Mauro Cachuiano, e o Mauro contava para ele um pouquinho sobre como é que funciona, né, dentro do povo cachuiano e como é que era a realidade da organização do poder lá, especificamente na aldeia dele. E aí ele dizia, ele falou, olha, né, ali para a gente não faz sentido, né, para que eu possa exercer o poder, para eu ser um bom cacique, eu preciso ouvir minha comunidade, eu preciso entender quais são as demandas dessa minha comunidade, entender o que o povo cachuiano, especialmente o povo cachuiano da minha aldeia, está desejando. A maior parte dos povos indígenas, os chamados aldeados, povos indígenas, eles se organizam dentro dos territórios indígenas. Quando esses territórios eles estão regulamentados, regularizados, né, a categoria administrativa que a gente chama esses territórios é terras indígenas. E quando essas terras indígenas estão demarcadas e plenamente regulamentadas, né, que seria como se fosse o grande campo, né, onde esses povos indígenas estão localizados. E aí, internamente, eles se organizam por meio de aldeias. E aí, então, quer dizer, uma terra indígena pode ter mais de uma aldeia, e geralmente tem. As terras indígenas são grandes áreas, e nessas grandes áreas, os vários povos, a partir das suas dinâmicas próprias de organização, muitas vezes tem uma relação direta com o parentesco, com a maneira como esses povos estruturam suas famílias, né? Tanto seus núcleos mais duros, familiares, como os núcleos mais extensivos. Uma coisa que é muito diferente da gente, né? Por vezes, os povos indígenas têm uma concepção distinta de família, de parentesco, então essas relações se dão de formas não necessariamente iguais às nossas, que estão muito linkadas, né, aos vínculos sanguíneos. Nos povos indígenas isso funciona por vezes de forma distinta, né? Mas, enfim, cada povo tem uma realidade distinta. E aí o Mauro contava que para ele poder ser um bom cacique, quer dizer, uma boa liderança indígena, ele precisava entender
quais eram as necessidades. Então, para ele, e aí foi o ponto que me chamou muita atenção naquele momento, não haveria poder sem legitimidade. Que é uma coisa que, né, na nossa realidade, na forma como o sistema político brasileiro e o ordenamento jurídico brasileiro se estrutura, não é muito difícil, né, a gente estar diante de representações políticas, sejam elas nas instâncias majoritárias ou proporcionais, em que elas têm um alto índice de rejeição, em que a população já não se enxergue mais, não se identifique, né, por vezes, enfim, tenha muito pouca, tem uma baixa taxa de aprovação, por assim dizer, dos seus governados. E no caso que o Mauro estava trazendo, era que no caso dele isso não poderia acontecer, porque se em algum momento ele perdesse, né, viesse a perder a legitimidade do seu povo, não faria mais sentido ele ser uma liderança. Então, ele não poderia ser um líder, se o seu povo não o reconhece assim, se o seu povo não o aprova assim. Isso me chamou muita atenção na época. Eu falei, nossa, isso é muito interessante, ver como é que nessa organização do poder é distinta, ainda mais quando a gente olha do lado de cá, né? E aí, o lado de cá, eu estou chamando toda essa sociedade envolvente, essa sociedade majoritariamente ocidental, que somos nós, no caso, em que você tem um descrédito muito grande, não só das lideranças, mas, por vezes, até do próprio sistema político, da forma como as coisas, enfim, funcionam, né? E isso de uma forma, enfim, muito, muito corriqueira. Então, me chamava atenção. E aí eu linkei isso na época com esse debate dentro da teoria do direito, que é o pluralismo jurídico. Acho que muitas e muitos de vocês devem ter ouvido falar sobre isso em algum momento também da trajetória de vocês. Que aqui no Brasil ficou muito divulgado a partir do trabalho Discurso e o Poder, que é um trabalho seminal, é um pedaço da tese doutoral do professor Boaventura de Souza Santos. E ali, em breves palavras, no Discurso e o Poder, o professor Boaventura de Souza Santos descrevia uma situação de um ordenamento jurídico paralelo, numa comunidade que ele atribui o nome fictício de Passárgada, e que anos depois ele veio a revelar que era a favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que na época, nos anos 70, como ele fez pesquisa durante a ditadura civil-militar por questões de segurança, ele não divulgou o nome à época, né, vindo a divulgar só muitos anos depois, para proteger seus interlocutores de campo. E ali, em Passárgada, ou no Jacarezinho, como preferirem, o professor Boaventura de Souza Santos, ele observou, e identificou e descreveu todo um sistema autônomo e paralelo de administração de conflito, que ocorria dentro de uma favela que está dentro de um estado da federação, do Estado brasileiro, e, portanto, submisso ao ordenamento jurídico brasileiro. Mas funciona paralelamente. E aí ele começa, né, a partir dessa descrição, ele dialoga com o conceito de pluralismo jurídico, que outros intelectuais, sobretudo antropólogos norte-americanos, já vinham discutindo, e muitos deles, inclusive, a partir da observação de possíveis sistemas jurídicos dentro de povos originários, povos nativos, né? Bom, existe todo um debate em relação a isso, assim, se é possível a gente pensar em termos, né, de como, se existem sistemas jurídicos dentro de sociedades não ocidentais, né, ou se isso é só uma transgressão de categoria. Mas o fato é que esse debate todo passou a me chamar muita atenção e visualizar, falar, putz, isso aqui pode ser uma coisa bem interessante de estar discutindo no âmbito do direito, de como a gente pode pensar outras formas de organização. Só um minuto, gente. A gatinha, volta e meia, ela atravessa aqui no computador. Eu tenho duas, Lucas, você vai ver daqui a pouco, é porque eu botei para fora, entendeu? Senão... Eu sei bem como é que é. De vez em quando é muito engraçado. Às vezes a gente está com um documento compartilhado aberto no computador, passa pelo teclado, digita, enfim, uma loucura. Já desceu. Bom, e aí foi aí que eu comecei a me interessar por esse assunto todo, né? Entrei em crise, falei, vou largar o direito, agora é antropologia, então, né? Mais filosofia que eu quero fazer Mas essas coisas foram todas me interessando. E ao longo da formação, fui amadurecendo um pouco mais esses interesses. E eu me lembro que o professor Ronaldo Lobão, não sei se vocês já o conheceram, antropólogo do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito em Niterói, e ele me provocou de que seria talvez mais interessante trabalhar com essas questões de direito e povos indígenas no âmbito do direito,
e não na antropologia. Quer dizer, na antropologia tem muita gente que está discutindo essas coisas todas, mas no direito nem tanto. Tem menos pessoas que estão interessadas em discutir isso, enfim, tem um campo muito novo, né, se abrindo aí. E isso, talvez, há 5, 6 anos atrás, assim. E eu diria que até hoje esse campo continua sendo muito novo e com muito pouca gente discutindo isso, assim. Acho que a realidade claro que eu acho que hoje tem muito mais gente que está interessada nisso do que estaria há 5 ou mesmo há 10 anos atrás, mas ainda assim é um campo bastante restrito e com poucos profissionais que estão discutindo essas questões e atuando efetivamente nesse campo. Eu segui o caminho que o professor Ronaldo Lobão me sugeriu sobre pensar essas questões a partir do direito, e foi muito interessante perceber todo um universo, um mundo muito grande, muito vasto dentro disso, assim, embora a gente não, acho que por vezes não entra tanto em contato com isso no mainstream da formação nas graduações em direito, existe inclusive uma normativa muito bem estabelecida em relação à proteção dos direitos dos povos indígenas aqui no Brasil, e não é uma normativa nova, quer dizer, talvez do ponto de vista histórico seja relativamente nova, mas se a gente for parar para pensar, as constituições brasileiras, elas estão falando sobre povos indígenas há muito tempo. E não só as constituições brasileiras, mas, enfim, outros documentos oficiais, como é muito comum se fazer referência à Carta Régia de 1680, se não me falha a memória, em que é o primeiro documento oficial vinculado à formação do que depois viria a se tornar o Estado brasileiro, que nesse período ainda era coroa, né? Então ainda era reino português, mas ali já se havia uma primeira sinalização de que a coroa portuguesa reconhecia os povos indígenas os direitos originários sobre os territórios que ocupam. Então, quer dizer, desde o período colonial, o debate sobre direitos dos povos indígenas já está presente nisso aqui que hoje a gente chama de Brasil. Mas que antes de ser Brasil era terra indígena, porque esses povos originários já estavam aqui. Mas, enfim, não vou voltar tanto lá atrás. Se a gente for pensar desde a Constituição Federal de 1988, a gente tem um capítulo específico dos povos indígenas lá, que está referido dos índios. Esse termo dos índios ele é muito pouco utilizado hoje pelo movimento indígena. O movimento indígena prefere utilizar o termo povos indígenas, que significa povos nativos, povos que pertencem a um determinado local, uma determinada territorialidade, ou povos originários, né, que são os povos que primeiro estavam aqui antes da colonização invadir o que hoje a gente reconhece como Estado brasileiro. Mas na Constituição Federal está incluído lá o capítulo 8, como capítulo dos índios, e esse capítulo ele tem 2 artigos, que é o artigo 231 e o artigo 232. Tem outros artigos que também fazem referências a direitos que envolvem direitos indígenas, né, como, acho que está me engano, o artigo 216, que fala sobre manifestações culturais, diversidade cultural, o artigo 225, que fala sobre o meio ambiente equilibrado, mas principalmente o artigo 231 e o artigo 232, que esses especificamente falam sobre os direitos indígenas. E aí, basicamente, se fosse resumi-los, o artigo 231 faz referência aos direitos originários dos povos indígenas, né, que são os direitos territoriais, o direito à organização própria, costumes próprios, e a viver sob seus próprios modos de vida tradicionais. E o artigo 232, que fala principalmente sobre o acesso à justiça desses povos indígenas, especificamente às cortes. Antes da Constituição de 88, e aí regidos pelo Código Civil de 16 hoje o chamado Estatuto do Índio, que é uma norma que até hoje tem muita discussão se foi recepcionada ou não foi recepcionada pela Constituição de 88, e mesmo depois o Código Civil de 2002, há muita margem para se discutir se havia uma tutela nesses povos indígenas, se eles eram plenamente capazes, se eles não eram plenamente capazes, mas majoritariamente o que se via ali era uma impossibilidade desses povos indígenas acessarem os tribunais, por se compreender que havia uma incapacidade presumida, né, mesmo que relativa desses povos. E a Constituição de 88, ela vem e coloca um fim nisso, que é o chamado fim da tutela, né? É muito comum se falar sobre isso, que a Constituição de 88, ela é um rompimento com a postura tutelar do Estado brasileiro, especialmente, né, a partir do ponto de vista do sistema de justiça. Porque esse artigo 232,
ele vai dizer que os povos indígenas eles são legítimos para ingressarem dentro do sistema de justiça, em defesa dos seus direitos, interesses, individualmente, coletivamente, e mesmo sob as suas próprias formas de organização, quer dizer, mesmo que eles não venham a se constituir dentro dos marcos tradicionais do direito civil brasileiro. O que isso quer dizer na prática? Uma organização indígena pode mobilizar o sistema de justiça, mesmo que ela não tenha CNPJ, por exemplo. Porque ela não precisa se constituir dentro dos moldes dentro dos moldes da legislação branca. Ela pode mobilizar esse sistema de justiça, que é um sistema de justiça estatal, mas a partir das suas próprias formas de organização, que por vezes não vão envolver ter um CNPJ constituído. Então, a Constituição de 88, embora esse capítulo dos índios ele tenha só 2 artigos, são 2 artigos muito importantes, porque eles falam sobre a proteção aos direitos originários dos povos indígenas, especialmente os direitos territoriais, e o reconhecimento do Estado brasileiro a eles. É um outro ponto bastante importante da gente dizer, que a Constituição Federal de 1988, ela não é ela que constitui os direitos dos povos indígenas, ela declara, ela reconhece direitos que eles são originários, e por serem originários, eles são direitos que eles existem mesmo antes do direito ser direito, mesmo antes do Estado brasileiro ser Estado. Quer dizer, quando a invasão colonial chega aqui em 1500, antes da formação dos Estados-nação, inclusive como a gente conhece hoje, né, esse é um período de abolição dos Estados nacionais, os indígenas já eram indígenas, os territórios indígenas já eram territórios indígenas, e é isso que a nossa Constituição Federal de 1988 está dizendo, que esses direitos são originários. E o que a Constituição Federal faz é reconhecer esses direitos e, claro, né, a partir de procedimentos específicos desse reconhecimento, garantir, assegurar que esses direitos de usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre seus territórios venham a ser gozados, enfim, venham a ser efetivados na materialidade. E uma coisa que é bastante interessante quando a gente olha para esse processo da construção e da elaboração da Constituição Federal de 1988, é que os povos indígenas eles participaram ativamente do que viria a ser a elaboração desses 2 artigos. E aí o momento constituinte, o momento pré-constituinte foi muito importante para a consolidação do movimento indígena, especialmente como a gente conhece hoje, né? Muito parecido com o que a gente conhece hoje, que na verdade naquele momento ainda era muito diferente, né? Mas a Constituinte ela foi um grande catalisador de organização desses povos indígenas em âmbito nacional. E vindo para cá, para Brasília, nesse momento de ebulição, que foi não só a expectativa da Assembleia Nacional Constituinte, mas depois a sua execução, efetivamente, né? Havia muitos povos que nos conheciam, enfim, e que passaram a se conhecer aqui em Brasília, chegando aqui para participar dessas atividades, enfim, para participar desse momento de participação popular sem precedente, né, na história constitucional brasileira. A Constituinte de 87 e 88, ela é um momento de ebulição muito forte de participação popular e que vem na esteira, né, do período de redemocratização, do período das diretas já, mas não aconteceu sem tensionamento. Em 85, foi instituída a Comissão Afonso Arinos, que é uma comissão de notáveis juristas, na época o presidente Sarney, numa tentativa, inclusive, de tentar frear um pouco esse anseio popular, nesse período de redemocratização, instituiu essa comissão de notáveis para estabelecer um pré-projeto, um anteprojeto do que viria a ser a Constituição democrática, né, desse período de abertura democrática, compreendendo que não havia mais condições de se ter um texto constitucional outorgado pela ditadura civil-militar de caráter absolutamente autoritário. Então, o período de redemocratização demandava, e o povo brasileiro, né, clamava por um texto constitucional também adequado para esse período de redemocratização. E lá em 85, na Comissão Afonso Arinos, mesmo na Comissão Afonso Arinos, o jurista que ficou designado para redigir e pensar os direitos indígenas foi o professor José Afonso da Silva, que é um professor da Universidade de São Paulo. E o movimento indígena, naquela época, né, muito envolvido pela Associação Brasileira de Antropologia, pela Comissão Pro Índio de São Paulo, que era uma organização de apoio aos povos indígenas também, passou a incidir diretamente com o professor José Afonso da Silva, que era assessorado especificamente nessa pauta
de Direitos Indígenas por outro professor da Universidade de São Paulo, que era o professor Dalmo Dallario. E outros assistentes, né? Que, enfim, quando a gente vê isso, né, são nomes principais, mas sempre por trás desses nomes principais há muita gente trabalhando nos bastidores. E o movimento indígena, naquela época, passou a incidir junto com essa comissão para dialogar, para dizer, falou, olha, nós queremos isso, queremos aquilo, esses são os direitos que nós estamos interessados, né? Enfim, para tentar dar texto, dar forma a esses direitos indígenas que viriam a ser constitucionalizados no que depois se tornou a Constituição Federal de 88. Então, esse é um momento assim, que me parece bastante especial de pensar que no principal momento de ebulição, de participação democrática em relação, que é um momento de dupla tensão, né? O professor Menelik de Carvalho, aqui da Universidade de Brasília, costuma dizer que é um momento constituinte, ele é um momento de duplo tensionamento, assim, é uma dupla contingência entre você pensar o momento político, porque é um momento de criação de direitos, mas, ao mesmo tempo, um movimento jurídico, em que você está estabelecendo a criação de uma ordem jurídica, de um ordenamento jurídico, tá? Quer dizer, está se colocando de novo e repensando o sistema de justiça e, enfim, dando as diretrizes do que isso vai se tornar, né? Todo esse sistema de justiça enquanto sistema de administração de conflito. E o movimento indígena participou ativamente desse período, assim, não só no momento da Comissão Afonso Arinos. E aí uma anedota é que o anteprojeto da Comissão Afonso Arinos se tornou um texto bastante progressista e o presidente Sarney nunca deu encaminhamento ao projeto, ele foi arquivado no Ministério da Justiça por um despacho simples. E a Constituinte é chamada, né, na Assembleia Nacional Constituinte. O movimento indígena se manteve muito ativo, muitas delegações vinham a Brasília, havia um movimento forte, o professor Carlos Frederico Mares, que é professor titular na PUC Paraná, também participou, assessorando o professor Dalmo Dallario, o professor José Afonso da Silva nesse período, e o que ele conta é que durante a Constituinte, eles começaram a rodar muitas aldeias para contar para os povos indígenas o que estava acontecendo no Brasil, e para dialogar, enfim, quer dizer, nós estamos falando ainda de um período, nós estamos agora em 2022, há 34 anos atrás, 36 anos atrás, quase 40 anos atrás, vamos colocar assim, não tinha internet como a gente tem hoje, assim. Não tinha comunicação, não tinha nem telefone como a gente tem hoje. Então, os meios de comunicação eram muito diferentes, mas mesmo assim, havia um engajamento muito forte de participação popular. No caso, povos indígenas, por exemplo, aí, apresentado a partir dessa circulação que esses intelectuais, que esses juristas, né, que estavam envolvidos aí com a constitucionalização dos direitos indígenas, estavam fazendo dentro dos territórios. E isso a gente faz até hoje, né? Eu esqueci de dizer, mas hoje eu sou advogado na Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a principal organização indígena atuando em defesa dos direitos dos povos indígenas aqui no Brasil em âmbito nacional. Isso não mudou. É claro que a gente tem internet, tem muitas aldeias que hoje têm comunicação, tem internet, e isso não faz com que ninguém deixe de ser indígena. Isso aqui é um outro pressuposto que é muito importante a gente levar em consideração. Quer dizer, todos nós aqui, eu imagino, usamos calça jeans, e nenhum de nós se tornou americano por causa disso. E a mesma coisa em relação aos povos indígenas. Não é porque usa internet ou usa calça jeans que deixaram de ser indígenas, né? E mesmo com isso, mesmo com esses instrumentos, mesmo com essas ferramentas, né, que a gente utiliza, a territorialidade é muito importante, a presença no território é muito importante. Então, mesmo para nós, hoje, é fundamental que, por vezes, a gente esteja nos territórios, dialogando com as lideranças, explicando para as lideranças o que a gente está fazendo, o que muitas vezes a gente está fazendo em Brasília, o que nós estamos discutindo nesses tribunais, mas que vão afetar lá na ponta o Munduruku que mora no estado do Pará, no território Sauré-Moibô, por exemplo. E aí, esse jogo, essa interlocução ativa nos territórios, inclusive, é algo indispensável, que eles viram lá atrás, no momento constituinte, e a gente sente, vê e atua até hoje dessa forma de contato direto com as lideranças, que é onde estão lá no chão da terra, né? Estão lutando pelas suas... de forma incansável pela proteção dos seus direitos dos seus territórios, né? Todo o trabalho que hoje a gente faz pela PIB e pelas outras organizações indígenas e pelas outras organizações apoiadoras também, esse tem que sempre que estar orientado pelo que as lideranças estão trazendo para a gente da ponta também, pela realidade que os territórios estão trazendo para a gente. Bom, depois disso tudo, nasce o texto da Constituição Federal de 88, né?
ali, esses 2 artigos têm um processo muito curioso com ele, enfim, a gente pode até marcar um outro dia, Fabiano, para falar só sobre isso, que é um momento muito rico, em que o texto ele cresce. Havia uma proposta, já lá no primeiro projeto de Constituição, projeto A, falava sobre o reconhecimento do Estado brasileiro como um Estado plurinacional, um Estado pluriétnico. Esse debate entra, sai algumas vezes enquanto vai passando de instâncias, quando sai da subcomissão de populações negras, povos indígenas e população deficiente, quando passa para a comissão da ordem social. Isso entra, sai, na comissão de sistematização sai, quer dizer, tem todo um debate que no final acaba saindo do texto final da Constituição Federal. Mas é muito interessante pensar que lá em 88, um debate que na América Latina ficou muito forte na primeira década dos anos 2000, com a Constituição boliviana e a Constituição equatoriana, a Constituinte brasileira estava debatendo em 87 e 88, com quase 20 anos de antecedência. Então, é bastante interessante pensar que isso já estava vivo na América Latina e o Estado brasileiro, enfim, e a política, que como um todo também não passa, né, despercebido por isso. Mas, bom, confirmado, mesmo com um pequeno esvaziamento de direitos, alguns direitos saem desse texto constitucional. Esse capítulo é muito importante e os povos indígenas, né, saem muito satisfeitos, inclusive, desse momento constituinte, com mecanismos, com instrumentos fortes, né, de disputa de direitos, agora no texto constitucional, consolidados no texto constitucional. Além do texto constitucional, a gente tem normativas de direito que são muito importantes para os povos indígenas. Vou destacar algumas, né, que talvez a mais importante seja a Convenção número 69 da Organização Internacional do Trabalho, mas também temos a Declaração Americana sobre o Direito dos Povos Indígenas, a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas. Essas 2 normas de soft law, quer dizer, são normas de direito internacional que elas não são vinculantes, mas são guias interpretativos sobre como outras normas e como os Estados nacionais devem se guiar, especialmente os Estados nacionais que ratificam essas normativas de soft law. A própria Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é muito mobilizado e acionado pelos povos indígenas hoje, não só aqui no Brasil, mas no continente americano como um todo. E são normas que é um outro ponto que é interessante de pensar a partir da abolição de 88 e desse momento constituinte, que os povos indígenas passam a interpretar o direito como também uma trincheira de luta e de disputa em defesa dos seus direitos. Então, claro que estar no território, defender o território e lutar por ele continua sendo um instrumento, inclusive, mas a partir de 88 existe um movimento mais ativo de compreender esse sistema de justiça, essas instâncias do sistema da administração de conflito, como instâncias importantes para que o direito seja disputado também. E aí eu vou dar um salto desse período lá do finalzinho dos anos 80 e vou chegar aqui em 2020. Claro que muita coisa aconteceu no meio desse período, dando até um spoiler. Isso é o que eu estou tentando entender no meu projeto de doutorado hoje, atualmente, na Universidade de Brasília, tentar entender como esse movimento indígena foi mobilizando o sistema de justiça de 88 até 2020, de 85, né, que é esse momento da Comissão Afonso Arinos, até 2020. Mas em 2020 acontece uma coisa que é muito interessante, que é o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal para que a articulação dos povos indígenas do Brasil, Organização Indígena de âmbito nacional, possa provocar o controle de constitucionalidade concentrado, na qualidade de uma entidade de classe. Essa decisão é dada em caráter monocrático, no âmbito da apreciação da medida cautelar que foi pedida na DPF 709, arguição de descumprimento de preceito fundamental 709, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e depois foi referendada por unanimidade, importantíssimo dizer isso, por unanimidade pelo plenário da Suprema Corte. A DPF 709, ela é proposta em julho de 2020, pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, por 6 partidos políticos também, em conjunto, visando a proteção do direito à saúde dos povos indígenas, especialmente no contexto da Covid-19. Hoje, passados agora, né, em 2022, a gente, vacinados, protegidos,
É engraçado que parece que ficou muito distante, né? Aquilo de 2 anos atrás, mas há 2 anos atrás, um pouquinho mais, né, em agosto de 2020, a gente não tinha perspectiva de vacina, a gente estava num contexto de bastante medo, aflição, sobre o que seria de nós, e com povos indígenas não foi diferente, né? Havia um temor muito grande do que seria a entrada da Covid-19 dentro dos territórios indígenas, especialmente diante da inércia do governo federal na proteção dessas populações, desses povos. E foi muito preocupada, movido por essa preocupação e visualizando a escalada do número de infecções e de mortes que vinham, né, nesse período, que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil impetrou essa ação, apresentou essa ação, uma ação ousada, porque é a primeira vez que uma organização indígena iria até a jurisdição constitucional para provocar esse controle concentrado, que tem um rol de legitimidades muito restrito, muito pequeno, né, definido pelo legislador constituinte, mas que tensiona e traz a demanda para a Corte Constitucional de falar, olha, os povos indígenas precisam se manifestar. A gente precisa dizer à Corte Constitucional o que está acontecendo na nossa realidade. Então, se o artigo 232 lá atrás está dizendo que os povos indígenas e suas organizações são os legitimados para poder falar por si, defender seus direitos, seus interesses, isso precisa acontecer em todos os âmbitos da jurisdição. E com a jurisdição constitucional não seria diferente. Não é a primeira vez que o ministro Barroso reconhece uma entidade, enfim, que não seja de caráter trabalhista, como entidade de classe, então uma compreensão ampliada em relação ao que seria uma entidade de classe, uma interpretação diferenciada em relação ao que seria a classe especificamente, né? E não daria para pensar povos indígenas por esse viés trabalhista, seria importante pensar, sobretudo no caso de povos indígenas, né, a partir da sua tradicionalidade, das suas formas próprias de organização, e não foi diferente. Depois disso, a APIP já ingressou com outras 2 ações que também foram reconhecidas, também foram conhecidas, né, pelo Supremo Tribunal Federal, que foi a DI 6622 e a DPF 991. A DI 6622 visava o pedido de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 13 da Lei 14.021, que foi uma lei pensada pensando em medidas especiais de ações a serem tomadas diante de povos indígenas no contexto da Covid-19, mas esse parágrafo 1º do artigo 13 visava, ele previa a possibilidade de que missões religiosas que já estivessem presentes em territórios de povos isolados poderiam ser permitidas, a depender de avaliação médica e tal, o que iria de encontro com toda a política nacional, desde pelo menos 1987, de proteção a povos indígenas isolados. Povos indígenas isolados, eles são povos que eles não têm contato ou têm baixíssimo contato com as sociedades envolventes, e mesmo, por vezes, com outros povos indígenas, né? No Brasil, a gente tinha 28 referências confirmadas de povos indígenas. Infelizmente, o indígena de Tanaru, do rio Tanaru, talvez vocês tenham acompanhado as notícias recentemente, veio a falecer. Ele era o último indígena conhecido como Índio do Buraco, era o último indígena do seu povo, vítima de massacre, e infelizmente é um pedaço da história brasileira que se vai para sempre com a morte dele, que também já é efeito de todo o histórico de massacre que o Estado brasileiro enfrentou, enfim, se não desempenhou, por vezes foi omisso em determinadas situações com vários povos indígenas daqui do Brasil. Bom, os povos isolados, por vezes, estão isolados até por trauma de massacres, assim, e são povos que, justamente por não ter contato intenso com outras populações, tem uma série de vulnerabilidades, e uma delas é essa vulnerabilidade epidemiológica. Vale dizer, importantíssimo dizer que não são povos que eles têm deficiências imunológicas, não se trata disso, mas tem memórias imunológicas distintas das nossas. Então, por vezes, por isso, essa política, uma das razões, inclusive, da política do não contato, depois de um histórico de massacres do Estado brasileiro tentando, ao longo de todo o século XX, inclusive, se aproximar dessas populações, e, por vezes, o que conseguindo fazer é espalhar
epidemias de doenças e dizimar boa parte desses povos, a partir de 87 você tem essa política do não contato. Então, pensar uma possibilidade normativa de que esse contato pudesse ser feito no contexto, especialmente no contexto da pandemia de Covid-19, que mostrou a fragilidade para todos nós, do que é você não ter memória imunológica para enfrentar uma determinada doença, seria de uma responsabilidade, de uma conduta criminosa. Então, por isso a DI 6622, pensando na proteção desses povos isolados, assim como a DPF 991, que também é uma ação que foi proposta no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pensando no reestabelecimento, fazendo o pedido do reestabelecimento das políticas públicas de proteção a povos indígenas isolados. Ela foi proposta em 30 de junho, se não me falha a memória, desse ano, logo após o falecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips, que acho que todos vocês devem ter acompanhado também. Bruno Pereira foi um dos maiores indigenistas que o Estado brasileiro já teve, uma pessoa extremamente comprometida com a proteção dos povos indígenas, especialmente com os povos isolados e de recente contato. E uma das razões, provavelmente, Bruno, uma das razões do seu assassinato é justamente por ter sido um defensor ativo dos povos indígenas isolados de recente contato. Ele tinha uma atuação especial na terra indígena do Vale do Javari, e que é uma terra indígena muito atacada, muito encharcada, e enfim, nesse contexto de pensar, né, da indispensabilidade da presença do Estado brasileiro, não para atuar, não para fazer contato, mas de proteger o entorno de onde esses povos isolados estão localizados, é dever do Estado brasileiro em garantir as condições para que esses povos indígenas vivam a partir da sua própria autonomia, a partir dos seus modos de vida, a partir da sua opção, ou melhor, a partir da sua manifestação de vontade de como desejam viver. Gente, eu falei que eu não ia falar muito, mas eu já falei muitão. Então, eu vou parar por aqui, abrir para a gente conversar um pouco mais, e, enfim. Tá aí com a palavra, Fabiane. Obrigada, Lucas. Pois é, hoje a gente fica te ouvindo e vendo o quanto que a gente ainda precisa caminhar, né, Lucas? Porque, no final das contas, a gente coloca a população indígena de forma apartada de nós, sociedade brasileira como um todo. Enquanto, na verdade, nós só existimos completamente se nos enxergarmos como parte de um todo, né? Como todos necessitando darmos a nossa parcela de contribuição na proteção dessa população indígena. Então, assim, a gente sabe que a Constituição tentou avançar de alguma maneira, mas que nós temos muito ainda que avançar, né? Eu vou dar aí a oportunidade para o público também, se quiserem fazer perguntas, e queria deixar aqui, Lucas, para que você fale um pouquinho mais sobre a sua pesquisa. Exatamente, você começou aí dando um pitaco aí do que você está pesquisando, mas hoje, qual é o foco assim, principal da sua pesquisa de doutorado? Vai, Fabiane. Hoje, então, eu sou um aluno muito recente, né, no doutorado, então eu estou amadurecendo o projeto, mas o foco principal é tentar entender a maneira como o movimento indígena veio mobilizando o sistema de justiça nesse recorte inicial de 85 a 2020, quer dizer, sai dessa compreensão de um momento que o sistema de justiça brasileiro entendia os povos indígenas como relativamente incapazes, até o momento que a Suprema Corte está dizendo que os povos indígenas podem acessar a jurisdição constitucional naquele rol restrito, para poder dizer isso aqui é constitucional, isso não é constitucional, enfim, para provocar esse controle de constitucionalidade concentrado. Então, alguma coisa aconteceu. Do ponto de vista histórico, essa é uma janela de 35 anos, não é uma janela grande, mas alguma coisa aconteceu e foi ativo, né? E tem alguns eventos no meio dessa história que eu acho que já me chamam a atenção para apontar como é que os povos indígenas começaram a irritar esse sistema de justiça e foram escalando esse sistema, né? Hoje, o movimento indígena brasileiro ele tem ações tanto no Supremo Tribunal Federal, tanto, né, como característica de Suprema Corte, como característica de Corte Constitucional, tem ações no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tanto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Tribunal Penal Internacional. Então, quer dizer, o movimento indígena brasileiro está acionando, mobilizando e disputando todas as instâncias possíveis, né? Isso, enfim, estou falando só das instâncias superiores, mas também
Tribunal Superior Eleitoral, nas primeiras instâncias estaduais, nos tribunais estaduais, nas primeiras instâncias federais, nos tribunais regionais federais, enfim. As organizações indígenas, elas estão disputando todos os sistemas de justiça. E aí, uma coisa que meu chefe fala, que é o coordenador jurídico do Departamento Jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é o doutor Luiz Eloy Terena, egresso também da Universidade Federal Fluminense, fez doutorado no PPG-SD. Uma coisa que ele fala para a gente é que nessa sequência da Constituinte, foi uma preocupação muito forte das lideranças em mandar os indígenas para as faculdades, mandar a juventude indígena para as faculdades de direito e formar seus próprios quadros, né, de advogados indígenas. E hoje, o movimento indígena tem produzido quadros fabulosos de advogados indígenas e advogadas indígenas, né? O doutor Maurício Terena, que trabalha comigo na Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a doutora Cari Guajajara, a doutora Samara Pataxó, enfim, e há toda uma infinitude de advogados e advogadas indígenas que estão atuando em todos os biomas do Brasil. Na Amazônia Brasileira, no Pantanal, nos Pampas, na Mata Atlântica, no Cerrado. E é uma advocacia extremamente qualificada e que atua com comprometimento na defesa desses direitos, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, Fabiana. Acaba que meus interesses de pesquisa se cruzam um pouco, né, com o meu trabalho hoje, mas eu estou tentando entender isso, assim, o que foi que aconteceu no meio desse caminho aí, e claro, né, o recorte inicial de 85 a 2020, mas há coisas que ultrapassam 2020, eventos específicos, né, que possivelmente vão me ajudar a entender como é que o movimento indígena vem escalando essas distintas instâncias do sistema de justiça, nacional e internacional. A gente, na verdade, nessa última eleição, né, principalmente para o nosso Congresso, nós vimos muitas outras lideranças se candidatando, inclusive sendo eleitas, né? O que foi um grande ganho para a população indígena, né? Nós vimos que assim, cada vez mais existe uma tentativa de aumentar essa representatividade, né, Lucas? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é um ganho para o processo democrático como um todo, assim. O primeiro parlamentar indígena eleito foi Mário Juruna, nos anos 80, e depois, quantos anos se levou até que Joênia Wapichana pudesse ser eleita lá em 2018, né? E aí a doutora Joênia Wapichana tem uma fala muito interessante que ela sempre dizia que ela era a primeira mulher indígena eleita do parlamento, mas que ela não seria a única e que ela não queria ser a única e nem gostaria de ser a última. E ela não foi, não está sendo, né? Então, agora a gente tem Sônia Guajajara, Célia Chacriabá, duas lideranças fortíssimas que vão estar no Congresso Nacional, e certamente trazendo toda essa diversidade dos povos indígenas para dentro, né, das instâncias de poder do Estado brasileiro, que é indispensável, né? Os povos indígenas têm que estar em todas as instâncias mesmo. Com certeza. João, vou passar a palavra para você. Agora, boa noite, gente, tudo bem? Primeiro, agradecer ao Lucas por comparecer, que, na verdade, a reputação do Lucas precede muito ele. É um aluno que... A sua mãe, que eu encontrei por acaso em Macaé, falou muito bem de você. Falou que se eu pudesse era para eu ir para Portugal para estudar através da UF. Mas queria agradecer, de verdade, por estar aqui com a gente. Queria saber um pouco da sua experiência como advogado nessa área, principalmente nesses últimos 4 anos, que a gente sabe que foi um período muito complicado para os povos indígenas, principalmente pela questão da demarcação, que estagnou. Então, queria saber da sua experiência. João, poxa, primeiro alegria saber que você conheceu minha mãe, inclusive, e saber, enfim, que... E sua irmã? Feliz. E minha irmã também. Mas fico muito feliz, enfim, muito feliz mesmo de ouvir isso. Obrigado. E mais uma vez, assim, é muito gostoso, muito bom voltar e falar aqui de onde a gente estudou. Eu acho que eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse estudado na Universidade Federal Fluminense, no campus de Macaé, especificamente. E já há bastante tempo que eu faço essa avaliação de que fez toda a diferença ter estudado em Macaé, especificamente, né? Às vezes a gente acha que o campus de interior é isso, é aquilo. Não, cara, assim, eu acho que existem mentes brilhantes que são projetadas daí com professores e professoras brilhantes que dão tudo para construir um campus de excelência e que eu acho que estão fazendo isso, assim, e permitindo depois que a gente assuma quaisquer outros espaços
profissionais que a gente vem a sonhar em ter. Então, já até agradeço, professora Fabiane, também por ter feito parte disso, não só como minha professora, mas também como coordenadora do curso, e que fez toda a diferença, sobretudo num contexto em que o campus estava no início, sendo gerido, sendo criado, enfim, sendo pensado ali. Mas, assim, eu comecei a trabalhar com isso, João, mais diretamente. Primeiro, meu interesse começa lá muito acadêmico, né? Muito pensando, assim, em reflexões do ponto de vista da pesquisa. E aí, em 2018, eu vim para Brasília, vim fazer o mestrado aqui na UNB e comecei a trabalhar como voluntário, como advogado voluntário na Secretaria-Geral de Articulação Institucional, que é a SGAI, da Defensoria Pública da União, a DPU. E essa secretaria, dentro da DPU, da administração central da DPU, trabalhava com questões estratégicas da defensoria, né? E muitas questões estratégicas da DPU hoje estão vinculadas a povos indígenas. Quando a gente pensa em sistema de justiça, geralmente a gente pensava muito no Ministério Público Federal, né? Vinculado às questões indígenas, e ainda tem um papel importantíssimo, não só, enfim, por atribuição constitucional, mas também por atribuição legal e outras normas infralegais. Mas hoje a Defensoria Pública da União também atua muito forte, né, por ser uma instituição designada para trabalhar na proteção e promoção de direitos humanos, e com povos indígenas não tem sido diferente, tem feito uma atuação muito forte. E ali foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com questões indígenas a partir do sistema de justiça, né. Trabalhei lá como voluntário durante muito tempo, depois eu era servidor na Prefeitura Municipal de Macaé, estava em licença sem vencimento para poder estar aqui em Brasília. Quando a minha licença venceu, eu fui cedido da Prefeitura Municipal de Macaé para a SGAI, para a DPU, e continuei lotado na SGAI, então continuava trabalhando principalmente com essas questões indígenas de repercussão nacional, onde a DPU estava atuando. Depois que eu migrei para o Departamento Jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como advogado, a convite do Dr. Luiz Eloy Terena, que é o coordenador jurídico da APIB, enfim, que hoje orienta a gente, coordena a gente nessa atuação do movimento indígena em âmbito nacional. Então, estou na APIB desde 2020, assim, mas acho que desde 2018, assim, o que você vê, enfim, anteriormente até, assim, cara, é lamentável a forma como o Estado brasileiro e as últimas gestões do governo federal, governo Temer, governo Bolsonaro, vem atuando com política indigenista e os direitos indígenas aqui no Brasil, né? Quer dizer, na gestão Temer, você tem uma única terra indígena demarcada. Na gestão Bolsonaro, você não tem nenhuma terra indígena demarcada. E o processo de demarcação de terra indígena no Brasil não está concluído. A Constituição Federal determinava que o processo de conclusão de demarcação de terra indígena deveria ser concluído em 5 anos. Quer dizer, nós estamos quase 30 anos atrasados, cara, nesse processo de demarcação de territórios originários, assim. Isso não é falta de capacidade técnica do Estado brasileiro em fazer isso, é falta de vontade política do Estado brasileiro em cumprir isso. Além, enfim, dos vários outros ataques que a gente vem percebendo do governo federal contra povos indígenas, né, e que muitos deles, inclusive, né, foram que deram razão para que a gente viesse a propor a DPF 709, que viesse a propor a DPF 991, que viesse a disputar o sistema interamericano. Quer dizer, hoje no sistema interamericano a gente tem, só que a PIB acompanha, né? Você tem uma medida cautelar em defesa do território araribóia, dos Guajajara, do povo Guajajara e do povo Auaguajá. Hoje a gente tem uma medida cautelar que foi concedida esse mês agora, em defesa da comunidade Guapoí, dos povos Guarani e Kaiowá, no estado do Mato Grosso do Sul, uma medida provisória em favor de 2 povos, ela era oriunda de 2 medidas cautelares distintas, né, em defesa dos povos Munduruku, Yanomami e Ecuana, isso tudo por conta de omissão do Estado brasileiro, né? O sistema interamericano, ele atua quando ele diz, ele vai reconhecer e falar, não, o Estado brasileiro está falhando na proteção dos direitos humanos das suas populações, dos seus povos, né? Nesse caso aqui no Brasil, é importante a gente falar isso, somos povos no plural, levando em consideração que você tem 305 povos indígenas. Então, esse é um contexto, a própria atuação do jurídico hoje, das organizações indígenas no sistema de justiça, nos sistemas jurídicos, tem sido, inclusive, para evidenciar uma omissão sistemática do Estado brasileiro em proteger uma série de direitos indígenas.
Meu áudio cancelou aqui. Olha, Lucas, e o que é pior, né? A gente não sente que existe essa mobilização nacional em prol da mudança desse cenário, né? A gente sente, na verdade, que existe uma estagnação, na verdade, da cobrança da própria sociedade. A gente costuma dizer isso, né? A cidadania não é apenas a escolha do representante lá do executivo, né, e do legislativo. Somos todos nós atuando no dia a dia, defendendo posicionamentos, defendendo esses grupos vulneráveis, e a gente não sente que existe essa consciência. Então, depois eu queria ouvir um pouquinho de você também sobre a questão que envolve a educação, referente exatamente a tudo que você já estudou, para a formação de novas gerações que mudem, na verdade, aquilo que a gente tem visto hoje, que esta é a verdadeira estagnação, né? Mas antes de você comentar sobre a questão da educação, eu vou passar para o Carlos, então, para que ele faça aí o seu questionamento. Boa noite, todo mundo. Boa noite, professora. Boa noite, Lucas. Eu sou Carlos Eduardo. Já peço desculpa por não ligar a câmera, mas é que eu estou com um probleminha técnico aqui. Eu sou aluno, estou me formando esse semestre na UF. Estou fazendo meu TCC na área de Direito Indigenista, sou orientado pela professora Fabiane. E uma questão que me pegou muito durante esse processo de elaboração do TCC, tanto do projeto quanto agora do texto em si, foi a dificuldade de achar fontes sobre o próprio direito indigenista, assim, não fontes teóricas de outros ramos do saber, como filosofia, história, mas do direito em si. Achar não só uma fonte de direito indigenista, como uma fonte de direito indigenista e feita por pessoas indígenas, né? Por advogados, por juristas indígenas. Aí eu queria saber se você tem alguma recomendação para pessoas que, assim como você, assim como eu, tiveram interesse nessa área durante a faculdade, e você mesmo já comentou, né, esse distanciamento que a faculdade tem em geral, em relação ao direito indígena, se você recomenda alguma fonte, como foi esse processo de descobrir as fontes para você. Oi, Carlos. Eu vou começar pela pergunta do Carlos, que eu acho que é mais objetiva, assim, e realmente, assim, hoje há uma escassez de fontes, não tem muito material produzido, sobretudo sistematizando, né, essas fontes do direito indigenista, mas eu tenho uma recomendação para você, que é a produção intelectual do Dr. Luiz Eloy Terena, assim, acho que vale procurar, entra no Lattes dele, o Lattes dele é bem atualizado, e ele é um intelectual de muito peso, pós-doutorado pela Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais em Paris, 2 doutorados, um doutorado em Antropologia pelo Museu Nacional, outro doutorado agora em Ciências Jurídicas e Sociais pela UF, e salvo engano, se não me falha a memória, a tese dele agora do PPG-SD discute bastante e tenta, né, acho que traz um pouco esse esforço da sistematização dessas normas referentes ao direito indigenista. Eu acho que vale dar uma pesquisada nisso, eu imagino que ela já deva estar publicizada, mas também dar uma olhada nos artigos dele, assim, ele tem muita coisa produzida, tanto em capítulo de livros inteiros produzidos, artigos publicados em periódicos científicos. Eu acho que isso pode ser um material bem legal e, enfim, não só para você ver o que ele está produzindo, mas ver as referências que ele também utiliza, né? Eu acho que pode ser bacana, acho que pode ter um material bem legal para o seu TCC. Professora Fabiane, sobre isso da educação, assim, eu fico pensando que eu acho que talvez o primeiro passo fosse a gente discutir o que foi em 1500, né? Assim, então, pensar essa coisa assim, ressignificar o que a gente chama e aprende de descobrimento do Brasil e passar a dar um nome verdadeiro disso, que foi invasão colonial da coroa portuguesa num território que já era território indígena e composto de uma diversidade de povos originários aqui no Brasil, que seguem resistindo de 1500 até os dias atuais, talvez fosse o primeiro passo de reparação histórica, inclusive, e de qual é a palavra? Eu ia usar de formação, vou usar essa, assim, de formação do pensamento social brasileiro, assim, que começa nas escolas, né? Se depois a gente vai discutir pensamento social brasileiro nas universidades, é porque a gente começou a conversar sobre isso na educação de base. Eu acho que esse talvez fosse um primeiro ponto. Agora, puxando aqui para a gente, né, no âmbito das faculdades de Direito, eu acho que seria muito importante, assim, que os departamentos enfrentassem também esse tema de
de discutir o que tem sido feito pela advocacia indígena no Brasil hoje, assim. E parece que isso é uma das coisas mais geniais, inovadoras e criativas no âmbito do direito internacional dos direitos humanos e do direito constitucional hoje. É o que os povos indígenas têm feito ativamente, né, a partir de suas organizações indígenas, a partir dos advogados e das advogadas indígenas. Então, mesmo que a gente não tenha esse material hoje sistematizado, quer dizer, para a gente poder sistematizar esse material também e ver até como se fosse um caso, sei lá, uma manualização do direito indigenista, como a gente vê em vários campos dogmáticos, é preciso que as faculdades de direito discutam isso, né? Conversem sobre isso, falem sobre isso. Acho que isso é um movimento bastante interessante, que eu acho que, mesmo em disciplinas optativas, projetos de extensão, como esse momento aqui que a gente está tendo agora, né? Eu acho que seria bem legal para tá profissionais, né? Esses profissionais que vão estar entrando no mercado de trabalho depois. Exatamente. Carlos, eu acho que você já está satisfeito, né? Só abaixar a mãozinha aí se você estiver, senão eu te dou a palavra de novo. Vou passar, então, a palavra para o Igor. E não ligou ainda, Igor. Tranquilo. Eu vou deixar aqui o aviso enquanto o Igor vai tentando ligar ali. Conseguiu, Igor? Consegui, professora. Estão me ouvindo? Não, claro, pode falar. Boa noite a todos, professor Lucas, João e demais amigos. Eu peço desculpa não ter ficado entrando e saindo, porque a internet, enfim, eu estou aqui no trabalho. Eu só queria fazer uma observação e uma pergunta, né? Professor Lucas, os povos nativos originários, eles sofrem fortes impactos, né, ao longo da história, nessa história contada de uma perspectiva europeia, de uma idealização exógena, né? Sempre sobre o olhar do outro, sempre um comparativo do outro, sempre um prisma de, na verdade, querer inferiorizar, né? Salvo o melhor juízo Rousseau, né, com aquela idealização do homem puro, ou em discursos atuais que nós estamos vivenciando agora, nesse momento, enfim, digamos assim, tumultuado que o país está passando, em que se fala, né, do elemento indígena, o povo originário, como perigoso, né, como se ele fosse um agente perigoso à unidade nacional, entre aspas, pelo amor de Deus, né? Isso a gente vê também essas críticas como se o mero fato da gente não absorver e não aceitar as feridas sociais que a nação brasileira tem, a gente não vai se reconciliar enquanto nação, né, de se conhecer enquanto nação a partir de uma outra história. Ontem no debate, de forma alguma, entrando em qualquer polarização ou qualquer apoio, ou que seja, mas apenas contextualizando, um dos candidatos, né, ontem, né, no caso do dia 16/10, para quem de 2022, se falou na criação da possibilidade da criação dos ministérios dos povos originários, né, foi dito, naturalmente, é uma proposta que foi colocada, nós não estamos colocando qualquer possibilidade, nem apoio, nem contra, nem a favor, mas a minha pergunta, objetivamente, para o senhor seria o seguinte: quais são os instrumentos políticos, né, que esse hipotético ministério precisaria? Né? Como é que a gente faz para que as próprias nações originárias possam se ver e se fazer ver, ouvir? Porque as pessoas esquecem, por exemplo, tomando um exemplo simples, a população maia, só para não focar no Brasil, mas os povos originários, a população maia, ela tinha um processo digamos assim, de sofisticação, de urbanismo, enfim, que seria equivalente à população japonesa naquela época. Né? A gente tem, principalmente nós vivenciamos sul-sudeste, região sul-sudeste, a gente tende a ter uma visão de Amazônia como se fosse a Amazônia, a região, né, do norte do país, como se fosse uma área desabitada, onde não houvesse ninguém que fosse despovoada. Não, existiam povos com suas culturas, com as suas linguagens, com as suas interpretações de mundo. Então, assim, objetivamente, né, hipoteticamente, a gente acreditando na possibilidade da criação, né, isso no plano meramente hipotético, né, da criação do Ministério dos Povos Originários. Como é que o senhor vê que instrumentos políticos a gente precisaria? Seria pela educação? Seria pela demarcação de terra? Seria por uma conjugação desses dois elementos? Como é que o senhor veria isso? Muito obrigado e peço desculpa por ter entrado e saído ao longo do processo, porque a internet estava muito ruim. Tá bom, gente? Obrigado. Boa noite a todos. Oi, Igor. Cara, olha, eu acho que, assim,
Eu vou te dizer assim, acho que o principal passo para isso é a gente levar a sério o que os povos indígenas estão dizendo, né? E aí eu, como uma pessoa branca, eu não sei nem se eu acho que eu não estou habilitado a falar sobre isso. Eu acho que a gente precisa ouvir o que os povos indígenas estão dizendo diretamente sobre isso, sabe? E aí uma sugestão que eu dou é acompanhar a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, enfim, a APIB tem muitas redes sociais, tem site, tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook. As lideranças muitas vezes estão fazendo pronunciamentos públicos, né? Então eu acho que é isso, Igor. Assim, para a gente evitar esse olhar que tutelar sobre os povos indígenas, o nosso dever é ouvir e ouvir de verdade, ouvir, considerar, levar a sério e fortalecer a luta dos povos indígenas e a vontade dos povos indígenas, o que eles estão dizendo para nós, né? Agora, sobre essas outras questões, sobre gamas de direito, né, em relação à educação, demarcação de terra e tudo mais, esses são direitos que eles já estão previstos nas normativas, né? Então, eu acho que a gente não precisa nem de uma coisa nova, assim, isso já está previsto, né? Direito à educação diferenciada, direito ao território, direito à saúde diferenciada, tudo isso já está previsto, tanto no texto constitucional, né, no embasamento, fundamento último do texto constitucional, mas isso já está previsto numa infinitude de normativas internacionais e de normas infraconstitucionais aqui no Brasil também. E aí, nesse caso, acho que são direitos que eles têm que ser cumpridos. É dever do Estado cumpri-los, sobretudo porque já há previsão normativa para eles. Agora, é claro que, para fechar, né, no mundo ideal, os direitos seriam respeitados, mas não é assim que o mundo empírico funciona. Então, por isso, a indispensabilidade, né, desse acionamento, dessa mobilização constante das organizações indígenas nas diferentes instâncias, né, do sistema de justiça e também nas distintas incidências possíveis, né? Quando a gente fala, por exemplo, da eleição de Sônia Guajajara e Célia Chacriabá para a Câmara dos Deputados, cara, isso é indispensável para o exercício democrático, né? Você pensar, você ter duas representações de lideranças indígenas, de duas mulheres indígenas no âmbito do Parlamento brasileiro para dizer, para disputar, para fiscalizar e fazer valer diretamente esses direitos indígenes, né? Os já previstos, mas também ampliar os direitos que virão a ser previstos ainda a partir, né, desse exercício legislativo desses dois mandatos. Exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer esse marco importante de que é uma conquista, né? Existe uma conquista e que a gente precisa, assim, louvar, não estagnar, mas precisamos louvar, que foi dado um passo, né? Acho que foi dado um passo importante, porque a gente sabe, né, que existe a necessidade da proteção dessas minorias e, no contexto do Congresso Nacional, essa minoria muitas vezes, como já foi dito aqui várias vezes, entra governo, sai governo, e ela não é olhada adequadamente, né? Então, que a gente consiga efetivamente avançar de alguma forma, né? E concordo com você, Lucas, concordo que a gente precisa ressignificar mesmo a nossa história, sabe? O discurso, muitas vezes, ele é enviesado exatamente para atender contextos de olhares coloniais, numa perspectiva de que, muitas vezes, a gente deixa de considerar efetivamente quem são os reais detentores, deveriam ser os detentores dessa terra brasileira, né? Então, é muito triste a gente se colocar como detentores da razão, enquanto muitas vezes a história nos impôs um contexto completamente diferente, né? Basta a gente querer enxergar adequadamente. Bem, nós já colocamos aqui o link, pessoal, de confirmação. Como eu disse anteriormente, não sei se eu já comentei aqui, a PROEC está um pouco instável hoje, porque nós estamos no meio da agenda acadêmica, então, caso tenha alguma dificuldade, basta preencher esse Google Forms, que está aqui embaixo, que vocês irão, então, ter o certificado liberado também na plataforma, tá? Vou pedir também que o Lucas preencha depois, para que a gente libere aí o certificado dele. Mas, para fechar, então, o nosso evento, eu vou passar, então, a palavra para o Lucas aí para o seu fechamento, exatamente fazendo essa reflexão.
Daqui a 5 anos, Lucas, a gente tem um bom tempo que a gente não se vê, né? Quanto tempo você está formado na graduação? Eu formei no final de 2016. Faz quanto tempo? 5 anos, será? 17, 18, 19, 20, 21, Pois é, você acredita que eu 22. estou fazendo 10 anos na UF, gente? Meu Deus, é impressionante como que passa rápido, né? Passa rápido. Eu me lembro da sua chegada, Fabiana. Pois 2013, é. eu acho, não foi? Pois é, 2013, pois é. Então, assim, que a gente consiga ter esse olhar daqui a 5 anos diferenciado. O que você espera, então, Lucas? Quero que você faça seu fechamento. Daqui a 5 anos, eu ainda vou estar dentro da Universidade Federal Fluminense, não vou estar aposentada. Talvez a gente consiga estar comemorando novas vitórias, como nós tivemos aqui, considerando algumas vitórias, principalmente na mudança do Congresso. Mas o que você espera que essa temática tenha? Que perspectiva daqui a 5 anos? Olha, Fabiana, eu acho que eu esperaria que daqui a 5 anos a sociedade brasileira como um todo, e aí especificamente os povos não indígenas, né, compreendam, enfim, e levem, não só levem a sério esse ponto quando a gente fala das questões indígenas, mas entenda que as questões indígenas, elas não são uma questão só relativa aos povos indígenas, né? Hoje, no Brasil, boa parte, né, dos bolsões climáticos, as grandes áreas de segurança climática no Brasil são as unidades de conservação e as terras indígenas. São as terras indígenas, inclusive, com índice de desmatamento menor ainda do que nas unidades de conservação. E quando há, é por invasão de invasores ilegais que estão dentro desses territórios. Então, eu espero que daqui a 5 anos a sociedade envolvente ela compreenda as questões indígenas como uma questão que deveria importar a toda essa sociedade e compreender que a proteção dos direitos dos povos indígenas, essa atuação ativa, deveria ser um comprometimento inteiro da sociedade envolvente, não só porque reflete nela também, e aí se a gente for pegar nas questões climáticas, né, há efeito em todos os povos em termos globais, mas também por uma razão de reparação histórica, né? Acho que esse é um compromisso indispensável da sociedade desenvolvente com os povos originários. E aí, isso no macro, né? No micro, eu espero que a UF Macaé esteja fazendo mais eventos dessa natureza, esteja proporcionando, inclusive, espaços de debate para formar esses estudantes, essas estudantes, que estejam cada vez, que eventualmente estejam interessados nesses temas, questões indígenas, assim, tem um espaço, terreno fértil para poder realizar esses debates, enfim, e pensar futuros possíveis para si. Com certeza, porque, afinal de contas, né, como nós já conversamos aqui anteriormente, o olhar para esses grupos vulneráveis nos faz, na verdade, crescer enquanto sociedade, exatamente para uma sociedade um pouquinho, pelo menos, mais justa, né? Então, Lucas, mais uma vez, obrigada, querido, por sua participação aqui nessa tarde e noite de hoje. Eu quero agradecer a todos e todas que já estiveram por aqui em outros eventos, aguardar vocês para o nosso último evento em novembro. A gente vai estar divulgando aqui em breve mais um encontro do grupo de estudos. E dizer a todos que ainda não confirmaram a presença, que o Google Forms está aqui no chat, para que vocês não deixem de liberar aí o certificado de vocês. Um forte abraço a todos, até o nosso próximo evento. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde, valeu.